Estamos começando mais um BRF Futebol, seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. E a semana 9 já está na mesa, a gente está com todos os destaques da semana, conseguimos fazer um compilado aí para vocês e vamos trazer também um convidado muito especial e vocês têm que ouvir a gente aí para saber os destaques da semana 9. Fica com a gente! Pois é, pessoal, a semana 9 já passou, seu fantasy tá aí bombando, já indo pro fim, né? Já estamos no meio pro fim da temporada regular, temporada de fantasy. E eu trouxe um convidado especial aqui para falar com vocês, um cara que é um grande apoiador do BRF Futebol. Tá aí no campeonato de ligas de fantasy do BRF Futebol, apoiou a gente muito bem lá e é um cara que a gente interage bastante e é um cara muito legal, gosto muito dele. Por coincidência, é meu xará, é Caio César do Kickoff Brasil. Fala aí, Caião, se apresenta. Fala, Caio. Pra gente que tá gravando agora, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite pros ouvintes aqui do podcast. E estamos aí, né? Nessa corrida em duas ligas aí do BR Fantasy Football, né? Na Liga Peyton Manning e na Liga Damarino, que infelizmente eu não comecei muito bem, mas estamos nos recuperando aqui, né? Aos pouquinhos, tentando, né, fazer uma graça nessa temporada de Fantasy Football, mas é um prazer estar aqui com você nessa edição. Valeu, Caio. Mas fala um pouquinho do trabalho de vocês aí para o pessoal ouvir. Lá na Kickoff Brasil, né, como a gente estava até conversando em off, no nosso portal tem alguns produtos, né, um deles é o site, kickoffbrasil.com. A gente produz textos, crônicas, notícias, né, tudo relacionado aí não só com fantasy, mas também com a NFL em si, e que a gente tem até projeto de expandir para o BFA também, né, o BFA, o futebol americano aqui no Brasil. A gente também tem podcast, tanto de fantasy como podcast normal sobre os assuntos da NFL, e também nossa web rádio, né, onde a gente faz transmissões dos jogos da NFL, né, lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, que ainda, infelizmente, a gente não está trabalhando com vídeos, né, questão de horário. Ainda estou na reta final do meu curso de comunicação social na Universidade Federal aqui de Pernambuco. Então, o tal do TCC come um pouco o juízo do cidadão, né? Então, a gente não está com tanto tempo de produzir vídeos, mas o canal está ativo, produzindo lá com as nossas transmissões, né, da NFL, que principalmente os jogos de prime time, né? A gente transmite e no domingo à tarde a gente tem um jogo que não passa aqui no Brasil na TV, né, na ESPN. A gente transmite lá na Kickoff Radio, que funciona no nosso canal no YouTube. Quem quiser conhecer mais, youtube.com/kickoffbrasil. Beleza, pessoal, acompanhe mesmo que eles têm um trabalho excelente, viu? Fazem uma cobertura do futebol americano como ninguém aqui no Brasil. Podem ir lá conferir, é muito bom. Caião, a gente traz aqui toda semana um compilado a gente chama de reporte, tá certo? É todo o que se passou durante a semana de fantasy. Nosso direcionamento é mais pro fantasy, a gente avalia os jogadores dentro dos seus jogos, dentro de suas atuações, porque é o que a gente leva em consideração para o trabalho da gente. Então, a primeira tópico que a gente traz são os destaques gerais da semana. Tivemos aí o Russell Wilson, o grande quarterback do Seattle Seahawks, que foi o maior destaque entre os quarterbacks. Teve mais uma atuação excelente, fez 5 touchdowns, na verdade, mais de 300 jardas, 378 jardas, e trouxe aí 39 pontos de fantasy para o pessoal. Se você botou o Russell Wilson, ele está um grande candidato a MVP, né, nessa temporada. Pra dar aquele spoiler, Caio, rapidão, que até a gente falou lá nos podcasts da Kickoff Brasil, o Russell Wilson foi meu voto pra MVP, né? A gente fez o podcast de prêmios de meio de temporada e o Wilson foi o meu voto, né? Como você bem falou, 378 jardas, 5 touchdowns, ainda correu 21 jardas, né? Pro Fantasy, isso vale muito, né? 2 pontos aí só de jogo terrestre, né? E teve também uma conversão de 2 pontos, pelo que eu tô vendo aqui no Scout
do Fantasy, no site da NFL, né? Então, tudo isso juntando, como você bem destacou, 39,22 pontos. Para muita gente foi o motivo da vitória nessa semana no Fantasy Football. Com certeza. Ainda nos destaques do quarterback, a gente tem, como sempre, Lamar Jackson, que fez aquela apresentação, vamos dizer, milenar contra o Patriots, né? Conseguiu derrotar o Patriots, que nessa temporada ninguém tinha conseguido. E eu queria que você falasse um pouquinho aí de um que eu já soube aqui, que nossa conversa em off, que trouxe muita alegria para você, né? Que é o segundo quarterback da semana. Fala aí do Jimmy G. Exatamente, saudades, né? Do meu querido Jimmy G. Né? Eu esperava que realmente fosse o sucessor do Brady em New England, mas acabou que foi trocado para São Francisco e agora está dando alegrias ao meu amigo Johan Zanuzzi, que você deve conhecer como Latido Antunes, Caio. Meu glorioso amigo Johan, torcedor do São Francisco 49ers, e agora tem o Jimmy como seu quarterback lá. Mas falando de fantasy, e que a gente estava até conversando em off, foi muito zoado, né, na redação da Kickoff Brasil, porque metade do meu time estava de bye. Nomes como Alvin Kamara e Latavius Murray, os dois running backs da equipe do New Orleans Saints, Julio Jones, Drew Brees, todos eles de folga. Eu sei que no fim das contas, meu banco inteiro ficou de folga essa semana. Só deu pra montar o time titular e só. E aí o pessoal na redação dizendo, vai perder porque eu tô na liderança da liga. E o pessoal, vai perder. Ainda mais porque eu tava enfrentando o segundo colocado. E aí eu disse, calma, vamos ver esse gerenciamento de bye, porque eu já tinha me programado pra isso. E foi justamente o Garoppolo que me salvou. Peguei ele no waiver, tava lá dando sopa, eu digo, opa, vem pra cá, o matchup é bom, é contra rival de divisão, mas jogo de quinta-feira os quarterbacks normalmente vão bem, né, as defesas que farrapam aqui e ali, e foi um tiro muito certeiro. Jimmy Garoppolo meteu 37 pontos na liga do site, né, porque tem uns critérios um pouco diferentes, né, a liga da redação da Kickoff Brasil, mas numa liga PPR standard do site da NFL, o Garoppolo fez 28,88 pontos em 4 touchdowns passados, 317 jardas aéreas e 2 jardas terrestres. Esses foram os números do Garoppolo, né, gerais, que renderam esses 28 pontos, aí, quase 29, para o QB de São Francisco, e que foi um dos principais fatores, pelo menos para mim, para a vitória nessa semana, numa liga muito importante, que é a liga justamente da redação do meu site. Pois é, Caião. Jimmy Garoppolo foi lá para o 49ers, fez a alegria do Latido Antunes, mas fez a minha também, né? Porque o pessoal fala que eu não tenho identidade. Eu falo lá no grupo que eu não consigo torcer para um time só. Eu torço para os Steelers, mas eu torço para o 49ers também, entendeu? Aí fiquei muito feliz com a chegada dele. E ele está fazendo basicamente o que ele fez no Patriots, né? Ele não tinha derrota no Patriots. Não tem derrota esse ano aqui com o 49ers. E tudo indica que ele pode ser. Pro Fantasy eu acho que ele não vai ser um grande asset, né? Não vai ser um grande produtor de pontos. Mas para o 49ers, para o jogo da vida real, ele está muito, muito, muito útil. Tá excelente. Né? A gente não tem como negar. Mas vamos lá, a gente tem ainda os destaques dos running backs, principalmente com Christian McCaffrey, que é outro candidato a MVP, sem dúvida. Vamos ver como o Panthers se comporta durante a temporada, né? Porque ele está sendo muito, muito efetivo. Ele fez 149 jardas de corrida com 2 touchdowns, ainda recebeu 3 recepções com 20 jardas e mais um touchdown. Em PPR ele fez 37,6 pontos, em standard 34,6. Mas o grande destaque surpresa, vamos dizer assim, da semana foi o Kenyan Drake, né, Caio? Kenyan Drake, que para quem teve que colocar Kenyan Drake para jogar, ele foi uma grata surpresa, trouxe um resultado melhor ainda, uma surpresa melhor ainda do que o Garoppolo. E mais um nome que me rendeu uma vitória nessa semana, e justamente numa das ligas daqui do BRFF, na liga Peyton Manning. Muitos jogadores do meu time também estavam de folga, só para você ter ideia, Calvin Ridley, Michael Thomas, Brandon Cooks e Latavius Murray, todos de folga no meu banco, e eu tive que escalar o Kenyan Drake. Escalei assim, aquela
aquela coisa, Drake vai estrear pelo Arizona Cardinals contra o San Francisco, que normalmente não rende muito pontos para running back, e num jogo de quinta-feira. Eu não sei o que esperar daqui. Escalei porque não tinha outro, mas acabou sendo um tiro certeiro. Na liga aqui do BRFF foi 28,2 pontos do Kenyan Drake, né? Ele teve um total de 15 carregadas para 110 jardas, um touchdown terrestre, recebeu 4 passes para 52 jardas e ainda teve uma conversão de 2 pontos para ele. Então, destruiu no Fantasy Football o Kenyan Drake e quase que é o suficiente para deixar pelo menos aí o Arizona Cardinals numa situação de levar o jogo de quinta para prorrogação, né? Já foi que alguns vacilos defensivos dos Cardinals acabaram cedendo ali, né, a vitória na campanha derradeira dos Niners, né? Conseguiram queimar o cronômetro o suficiente para não dar a vitória pro rival. Mas o Kenyan Drake teve uma atuação muito boa e até na transmissão, Caio, que a gente fez na Kickoff Radio, eu até comentei com os meninos que só nesse jogo o Kenyan Drake já se pagou, né? É verdade. Uma escolha, se eu não me engano, de sexta rodada que foi enviada de Arizona para Miami, ou foi de quinta ou foi de sexta, agora me deu um branco. O Kenyan Drake já se pagou nesse jogo. Simplesmente jogou muito bem, principalmente na ausência de David Johnson e de Chase Edmonds. Pois é, é um jogador, assim, eu acho que ele não vai ter uma grande propensão a ser um grande produtor de pontos, principalmente no Fantasy, porque Arizona vai usar David Johnson, né, sem dúvida. Mas é um jogador que eles vão ter condição de fazer um comitê, claro, com mais propensão a usar o David Johnson e usar o Kenyan Drake. Valor de Fantasy com o David Johnson dele, eu acho que cai muito, mas enquanto o David Johnson não voltar, meu amigo, Kenyan Drake pode ser usado, porque se ele for usado nesse esquema como foi contra o 49ers, que era um time que não estava cedendo jarda nem touchdown para o running back de nenhum time, né? Então eles usaram de uma forma e conseguiram sucesso, então eles vão usar esse jogador bem mais aí, né? Passando para os wide receivers, a gente tem entre os maiores destaques 2 wide receivers do Seattle Seahawks, né? Aquele jogo foi realmente um jogo aéreo, né? Russell Wilson passou muito a bola, passou 13 bolas na verdade ele passou mais de 13, não lembro agora quantas targets teve o Tyler Lockett, mas ele fez 13 recepções. Foi o destaque dos wide receivers com 152 jardas, 2 touchdowns. Para o PPR ele fez 40 pontos, Caio. Caio, rapidinho, só uma informação aqui para complementar sobre o wide receiver da equipe do Seattle Seahawks, o Tyler Lockett. Ele teve 18 targets nesse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers e recebeu 13, como você bem destacou, né? Então só 5 bolas, né, que foram na direção dele que não foram recepção. Pois é, muito acionado. É uma questão de volume, né? O Russell Wilson é um jogador que já correu muito com a bola. Eles estão com um ataque agora que é um ataque que tem uma predominância de corrida. Então, estão protegendo ele mais. Eu acredito que é isso que estão fazendo, porque tiraram ele muito da corrida, o Russell Wilson, apesar de ele continuar sendo uma arma boa nesse aspecto. E ele está lançando a bola como ninguém, né? Teve aquele jogo do Rams que ele lançou a bola ali naquela janela minúscula e Tyler Lockett fez uma recepção fantástica, eu estava lembrando aqui agora. O outro destaque aí do time foi o de DK Metcalf, com 6 recepções, ele fez 123 jardas, cara, um touchdown, né, e fez 27 pontos em PPR. Um jogador que vem sendo cada vez mais acionado, principalmente na Red Zone. Então, o valor de fantasy do Metcalf, depois da saída do Disley, realmente deu um up que vale a pena a gente destacar. Vamos ver agora com a chegada do Josh Gordon, né? Josh Gordon já está treinando no time essa semana. Vamos ver como é que eles vão dividir esses targets aí, porque o Josh Gordon, pelo menos talento, tem demais. Além desses jogadores do Seattle Seahawks que se destacaram, teve o Mike Evans, que volta a produzir bastante, 36 pontos em PPR, e o Tyreek Hill, né, que está esperando o Mahomes voltar para ser ainda mais produtivo, mas ainda, mesmo com o Matt Moore, o cara está conseguindo produzir. Foram 26 pontos de PPR, 20 pontos em Standard, o que é bem significativo. Pra gente destacar rapidinho, você citou os 2 wide receivers do Seattle Seahawks e o Mike Evans, o top 3 de wide receivers essa semana no mesmo jogo, né? Que o confronto foi justamente Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers.
Isso aí, cara. Bem observado, no mesmo jogo. O Tampa Bay tá cedendo muita jarda aérea, né? Então, quando você tem um jogo com ele, tanto para quarterback e wide receivers, é bom você ficar atento, porque se seu jogador vai jogar contra o Tampa Bay, vai ter jarda aérea que ele tá cedendo muito. A gente fala isso bastante nas apostas, no outro podcast. Com relação aos tie-ins, Caião, teve uma surpresa aí. Fala aí dessa surpresa que você está vendo aí na nossa pauta, esse primeiro lugar dos tie-ins. Exatamente, o tight end da equipe do Philadelphia Eagles, né, o Zach Ertz, finalmente produzindo bem nessa temporada. Ele que normalmente nos drafts, né, de fantasy football, varia ali entre segundo e terceiro, às vezes o quarto tight end que é escolhido, né, perde pro Travis Kelce, pro George Kittle, né, lá de São Francisco, e o Zach Ertz finalmente conseguindo produzir bem nessa temporada. Nessa semana 9, produziu em ligas PPR uma quantidade de 25,3 pontos, né, com 9 recepções para 103 jardas e um touchdown, né? Então, quem tem o Zach Ertz finalmente ficou feliz nessa semana 9 no Fantasy Football. Isso aí, o Philadelphia Eagles tem distribuído muito a bola, né? Então o Zach Ertz perdeu um pouco daquele valor que tinha. Ele era um jogador bastante acionado, mais ou menos como o Kelce no Kansas City, né? Como a segunda arma ali de alvo. Mas aí receberam Dallas Goedert, que está se destacando bastante, está fazendo basicamente um comitê aí de tight ends. O que eu falei, inclusive, na semana passada, até que Zach Ertz tinha perdido muito valor, porque você não sabe, né? Ele vai produzir isso agora. Meu medo é porque no próximo jogo pode ser que voltem os alvos para o Dallas Goedert, que pode acontecer muito bem, né? Então, assim, Zach Ertz tem extremo valor. Você só não sabe quando é que ele vai produzir, como ele vinha produzindo nos últimos 2 anos, porque ele perdeu essa exclusividade parcial dos passes. Um outro grande destaque que eu queria trazer é o Noah Fant, né? No caso do PPR, ele ficou em segundo mesmo, mas em standard, o primeiro tight end da semana foi o Noah Fant, que teve um jogo aí de mais de 115 jardas de recebidas, né? Em 3 recepções apenas. A única coisa que me deixa ainda com o pé atrás, realmente, é a quantidade de recepções, né? Um jogador que não tem tanto volume, num time que preferia muito, Joe Flacco preferia muito, né? Ele jogava muito para tight end, agora ele está aí meio afastado, então, e o que eu vinha vendo do Noah Fant é que ele não estava conseguindo segurar a bola nos jogos, né? Então, mesmo recebendo os alvos, então vamos ver se ele realmente vai conseguir continuar produzindo. Muitos problemas com drops mesmo, Caio, que você destacou aí, o Noah Fant vinha tendo, né? E outra coisa, ele hoje ainda não é o tight end número 1 da equipe do Denver Broncos, né? O Jeff Hallman é quem é o principal tight end dessa equipe, só que essa semana eu ainda atribuo esse destaque aí do Fant, obviamente, além do fato dele ter conseguido recepções longas, né? Porque como você bem destacou, 3 recepções apenas para 115 jardas, né? Além daquele touchdown que, se eu não me engano, foi de 70 e tantas jardas, né? que ele recebeu. E foi até o destaque que o Cleveland Browns perdeu tackles ali naquela jogada. Foi um absurdo, inclusive, né? Jogadores profissionais perdendo tackles tão fáceis como que os Browns perderam. E aí o Noah Fant conseguiu tantas jardas em apenas 3 recepções. E aí eu atribuo esse destaque justamente pelo fato de ele não tá sendo o tight end número 1, ele é o tight end número 2 hoje da equipe. E o quarterback que jogou foi o quarterback reserva, o Brandon Allen. Então, o Noah Fant tem uma química, vamos colocar assim, de treinamento mais próxima do Allen do que tinha do Flacco, já que o Hallman é o tight end número 1 ainda. E aí, como o Flacco tá fora, o Allen foi o titular nesse jogo contra o Cleveland Browns, então meio que ele aproveitou isso, né? E o Fant, querendo ou não, é um alvo mais confiável para ele, né, do que o tight end titular, o Jeff Hallman. E aí só fez, né, se aproveitar desse Cleveland Browns que tá uma várzea, né? O Denver Broncos jogando em casa se aproveitou, venceu mais um jogo na temporada e o Noah Fant pontuou pra caramba no Fantasy. Verdade. Com relação ao terceiro lugar aí dos destaques dos tight ends, Caio, a gente traz Jacob Hollister, né? Foi um jogador que teve 4 recepções, só 37 jardas, mas fez 2 touchdowns, inclusive o touchdown da vitória no overtime.
Produziu no PPA, ele produziu 19,7 pontos. Vamos ver se ele vai ter algum valor, como tinha o Disley, né? Um jogador que era bem cotado aí quando estava no Patriots, foi trocado. Então, vamos ver como é que ele vai produzir. Jacob Hollister pode ser um jogador bom para o waiver wire aí, principalmente porque essa semana são 6 times de bye, né? Então, vai ter gente precisando de jogador de todas as posições. Bora ver como é que vai ser o Jacob Hollister agora, né? Não, Caio? Pois é, o Hollister está assumindo meio que essa posição de Tyrande aí no time do Seattle Seahawks, né, porque tinha a dúvida se ia ficar para o Lucky Wilson, se ia aumentar muito a produção para os wide receivers para compensar essa ausência do Will Disley, né, que está fora da temporada. E aí o Jake Hollister aparecendo, né, com 2 touchdowns recebidos, inclusive um desses TDs que ele recebeu, Caio, foi após uma bomba que o Russell Wilson soltou no fundo do campo, dentro da end zone. Teve uma interferência justamente em cima do Hollister, e aí o Seattle Seahawks foi para a linha de 1 jarda. Na primeira descida não deu certo, e na segunda veio um passe do Russell Wilson pro Tyrande, né, e saiu um dos TDs aí do Hollister. E aí é uma coisa, pra quem realmente estiver precisando de Tyrande, tanto para essa semana como também pro resto da temporada, é um nome para se ficar de olho, para analisar nesse jogo contra São Francisco como vai ser a produção dele, e quando eles voltarem de bye na semana 12, porque a semana 11 é a bye do Seattle Seahawks, e é um nome para se ficar de olho para quem tiver, principalmente essas ligas mais profundas, né? Quem tiver precisando de tight end, um nome bom para o waiver wire, Jacob Hollister, da equipe do Seattle Seahawks. Beleza, Canhão. E vamos lá para os kickers, né? Os kickers da semana foram Chris Boswell e Harrison Butker, que em alguns tipos de liga fez até 18 pontos, mas aqui fez 16, os dois fizeram 16 pontos. E o Brett Maher, no jogo de ontem, fez 15 pontos. Com relação às defesas, aí é que a gente tem que destacar é que tem ausência de alguém aí essa semana, né? O Patriots finalmente não apareceu entre as principais defesas da semana e decorrente da derrota contra o Lamar Jackson, né? Vamos dizer que foi o Lamar Jackson mesmo, porque o cara foi extremamente dominante do jogo. Então, o Houston Texans foi a defesa que mais pontuou, com 19 pontos. Dallas Cowboys era uma defesa que estava bem cotada de streaming aí na semana, pontuou 18 pontos, e Pittsburgh Steelers fez 17 pontos, uma defesa que realmente tem vindo muito forte, né? Mas num time que está bem definhando, precisando mais de ataque aí, né? Vamos ver se o Steelers consegue se manter, como ele consegue se manter aí sem o Big Ben. Mas o Mason Rudolph não tem sido um jogador assim que tem se destacado plenamente, não. O que é que você está achando do Mason Rudolph na temporada, Caio? O Rudolph, pra mim, ele vem tendo atuações ok, né? Não tem nenhuma atuação assim acima da média, vamos colocar esse termo pra classificar aqui o Rudolph, mas ele vem conseguindo produzir bem, né? Pra deixar pelo menos os Steelers na briga, né? Logo quando o Big Ben se machucou e tava fora da temporada, muita gente já deu por encerrada a temporada do Pittsburgh Steelers, mas mesmo assim o Rudolph tá lá jogando e conseguindo manter o time vivo na temporada. Uma coisa que eu tô sentindo falta, Caio, nesse time dos Steelers é a aparição do principal wide receiver do time, Juju Smith-Schuster, né? Nesse jogo agora contra os Colts, ele até foi bem, né? Teve uma pontuação até interessante pro Fantasy, mas no geral ele não vem produzindo bem. O Rudolph vem procurando mais, os outros wide receivers do time, James Washington aparecendo, Deontay Johnson aparecendo, mas o Juju aparecendo pouco, tanto que o valor dele no Fantasy caiu muito. E é uma coisa que eu acho que pros Steelers, se realmente sonharem com alguma coisa ainda nessa temporada, precisa acionar mais o Juju, porque a gente sabe do talento dele, a gente sabe, não só pra Fantasy, mas pro jogo em si, a gente sabe o talento dele, como ele produz bem. Então o Mike Tomlin tem que ver esse plano de jogo aí. O Rudolph precisa também procurar mais o Juju, porque é a principal arma desse ataque do Pittsburgh Steelers, e vem sendo aí bem limitado, né, o camisa 19 dos Steelers. É verdade, eu não estou acreditando em muita coisa ainda para os Steelers essa temporada, não. Acho que vai tentar se manter aí para não cair muito, mas vai estar esperando a temporada que vem.
Com certeza, porque ainda precisa de ajustes. O Mason Rudolph, para mim, não é o quarterback que pode substituir, pelo menos hoje, o Big Ben com segurança, né? Vamos ver para frente. Parece que eles confiaram bem nele, né? Porque o Joshua Dobbs foi trocado, né? Durante antes até da temporada, antes de Big Ben se machucar, se eu não me engano. Então eles estavam confiando que ele podia ser um backup. Vamos ver adiante como é que ele vai se comportar. Tem um jogo, o último jogo foi contra Miami, então é meio que fica difícil. Contra os Colts, né? Foi contra os Colts, verdade. No jogo contra os Miami ele até se destacou. O Colts ele já baixou um pouquinho, né? Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Agora contra os Rams, então não vai ser muito fácil a vida dele não. Caião, com relação aos nossos destaques, a gente faz um compilado no reporte da gente da consistência. A consistência que a gente faz é analisar como o jogador se comporta em relação à sua pontuação de fantasy de acordo com a média de todos os jogadores da posição. A gente faz uma média de jogadores da posição, da pontuação, e quando o jogador está acima dessa média, ele vai se mantendo consistente ou não durante X jogos. Tá? Se a quantidade de jogos com que ele jogou na porcentagem com os jogos onde ele foi mais predominante, ou seja, onde ele foi acima da média, contam muito pra gente, porque jogadores consistentes fazem com que você ganhe seu fantasy. Você pode ter um time que não tem nem muita estrela, mas apesar de que os jogadores mais consistentes vão se destacar mais, mas você tem time que vai conseguir lhe levar para uma final porque você tem jogador consistente. Rui que faz isso, cara, eu tava olhando, a gente tem uma liga bem antiga da gente, que ele tem 3, eu tava tentando trocar aí para os wide receivers, e ele tem 3 dos wide receivers mais consistentes da temporada no time dele, né? Então ele fica procurando e vai direcionando o time dele para essa questão da consistência, e vale muito a pena. Então, com relação aos quarterbacks, os mais consistentes a gente já vem semana a semana falando: Deshaun Watson, Lamar Jackson, o Dak Prescott está aí, e um jogador que sempre tem um bom valor de fantasy e que não é muito badalado pela mídia, pelo que eu vejo, pelo menos, é o Matt Stafford. Matt Stafford tem 5 clutch games. Clutch games são esses jogos em que ele está acima da média, tá certo? E a gente tem aí na nossa pauta, você vê o X-Consistent. Esse material todo vai no report. A gente publica esse material. Se você vê o fator de consistência, que é esse fator final, ele pode lhe dar bem qual é o piso do jogador, né? Uma média do jogador. O que é que você pode esperar dele? Então, um jogador que produz 14 mais pontos normalmente é um jogador bom, não na posição de quarterback assim excelente, mas é um jogador que vai estar produzindo sempre uma boa pontuação para você. O ano passado o Matt Stafford não foi bem no fantasy, mas esse ano ele está conseguindo estar entre os nomes mais consistentes. Me permita só adicionar um nome que nessa temporada vem sendo uma surpresa, nesse quesito, na posição de quarterback, é o calouro Kyler Murray, que vem tendo boas pontuações, pelo menos para fantasy. É um quarterback que você dá pra deixar ele numa liga que você não tiver realmente um desses QBs tops, né, que a gente tanto fala. Você precisar de alguém ali no waiver que normalmente tá disponível, dá pra usar tranquilo, é o Murray. Dos jogos dele aqui na temporada, pelo que eu tô vendo, numa liga PPR, ele só teve 2 jogos abaixo dessa média aí que você falou de 14, 15 pontos, né, que é uma pontuação média pra quarterback. Ele só teve 2 de 9 abaixo disso. Todos os jogos, pelo menos 16,5 pontos para cima, né? O Kyler Murray tá fazendo, com um destaque no jogo contra Atlanta na semana 6, que ele teve 28,8 pontos, né? E pra você ter ideia, nesse jogo difícil contra São Francisco na quinta, ele fez 23, né? Então é um nome pra se ficar de olho, pra ver como é que vai ser no final da temporada, porque pro futuro, nos próximos anos, né, no Fantasy Football, é um nome que possa ser aí bem visado, principalmente porque ele é um quarterback móvel, e a gente tá vendo o estrago que Deshaun Watson e Lamar Jackson estão fazendo esse ano. É verdade. Deshaun Watson, eu acho que tá até menos móvel esse ano, sabia? Tá sendo até um melhor produtor em fantasy, mas ele tá menos móvel do que ele vinha sendo. Lamar Jackson, nesse momento, o cara que faz praticamente mais de 100 jardas como quarterback todo jogo, pro fantasy, isso aí, o olho fica assim, cheio de estrelinha brilhando. Exatamente.
O caso do Deshaun Watson dá para associar um pouco parecido com o caso do Russell Wilson, que vinha correndo muito também nas últimas temporadas. Sim. Né? Só que como a linha melhorou, né, eles puderam, né, correr menos para não tomar tanta paulada, já que eles corriam pela vida, literalmente, né? Corriam para não serem engolidos, mesmo até o Watson, na temporada passada, sendo o quarterback que tomou mais pauladas, né, das defesas adversárias. Mas aí, como a linha desses dois times melhorou, eles estão correndo menos, né, mas o Kyler Murray, esse sim dá pra gente associar ao Lamar Jackson, porque ele tem realmente característica de um running back móvel. Ele corre realmente porque é dele correr. E você vê como isso impacta no fantasy, né? Porque você vê que esses quarterbacks mais móveis, eles acabam realmente lesionados. Ken Newton, lesão o tempo todo. Russell Wilson agora está sendo melhor protegido, está correndo menos. Você não está vendo ele em reporte de lesão o tempo todo, como a gente via, né? O Deshaun Watson, o próprio Deshaun Watson também, volta e meia, temporada passada, porque normalmente desde a temporada passada eu sempre tenho usado ele como quarterback e eu vejo ele estar muito menos nesses protocolos aí de lesão e vindo com lesão e tudo mais. Então, não é que a gente esteja dizendo que é ruim ele correr, mas que ele tem muito menos lesão, com certeza. O Kyler Murray, eu acho que pro ano que vem ele vai ser um destaque maior ainda, que não decepcione como o Baker Mayfield, né? Tem decepcionado aí essa temporada, mas o problema do Baker eu acho que é o Browns, viu? Parece que, como a gente diz aqui na Bahia, parece que pisou no rastro de corno aquilo ali, viu? Porque o time fica cheio de estrela, meu amigo, e não sai do lugar, é incrível. Aff, Maria. Quiser um caso de hype que deu ruim, mostre esse Cleveland Browns de 2019. Não tem exemplo melhor. Tinha gente dizendo que ia ser o maior candidato a ganhar a temporada e tudo mais. Chegaram a isso, mas você vê. Agora, eu digo uma coisa, viu? Isso passa muito pelo jovenzinho que tá na sideline chamando as jogadas. O tal do técnico, meu amigo, faz uma diferença monstruosa. A gente tá vendo aí o New Orleans Saints, que passou vários jogos sem o Drew Brees, mas o Sean Payton foi lá, montou o plano de jogo pro Teddy Bridgewater e o time se manteve invicto na ausência do Brees. A gente tá vendo o Indianapolis Colts brigando aí no topo da divisão, muito provavelmente vai para os playoffs, jogando com Jacoby Brissett e agora pode jogar com Brian Hoyer, né? Então o Frank Reich fazendo um trabalho espetacular, enquanto Fred Kitchens com um quarterback que destruiu ano passado, né? Bateu o recorde de touchdowns passados por um calouro, que foi o Baker. Tem o Jarvis Landry, que é um dos melhores recebedores, melhor slot receivers da liga. Odell Beckham Jr., o melhor slot dessa liga. O Nick Chubb produzindo jardas loucamente. Uma defesa com Myles Garrett, mas o time não engrena. Simplesmente o técnico faz uma diferença monstruosa. Mas eu digo de novo, pisaram em rastro de corno, porque eu nunca vi isso aí, não. Com certeza. Isso aí não tem como negar, não. Pois é. E com relação aos destaques de consistência das running backs, Christian McCaffrey, mais uma vez, o Dalvin Cook está destruindo essa temporada. Aaron Jones, que voltou a produzir astronomicamente ultimamente aí com o Fantasy, porque depois que o Jamal Williams fez aquela apresentação, o pessoal ficou naquela polvorosa, Aaron Jones perdeu valor. Tudo é relativo, né? Depende muito do plano de jogo, né, durante a partida. Com relação aos wide receivers, Mike Evans, Tyler Lockett, Michael Thomas, Cooper Kupp, Amari Cooper, Kenny Golladay, Julio Jones e Tyrell Williams, mesmo parado, tem sido um dos jogadores mais consistentes aí da temporada. O Tyrell, depois que da saída do Antonio Brown, acabou virando o wide receiver 1 do time, tem sido bem acionado, né? Ele tá dividindo ali muito a atenção com o Darren Waller, né? Mas como no jogo aéreo ele vai se sobressair ali, principalmente também com touchdowns, então ele tem ido muito bem. Saiu da lesão, voltou aí bem. Com relação aos tight ends, o tight end mais consistente continua sendo Austin Hooper. A gente fala dele toda semana aqui no podcast. Ele tem mais de 7 clutch games, ou seja, mais de 7 jogos acima da média de pontuação dos tight ends, né? 87,5% dos jogos sendo um jogador extremamente consistente. Com relação ao volume, a gente destaca sempre movimentações, dinâmicas de times que realmente tem a ver com a questão
do que o volume pode influenciar no fantasy. O primeiro valor que a gente queria destacar é o volume, a distribuição de alvos de Denver após a saída do Emmanuel Sanders. O Sanders tem sido bem importante aí para o 49ers agora, 2 jogos muito bons. Então, é um jogador que está dando dinâmica ao jogo aéreo do time e saiu de lá deixando um espaço aí com o Courtland Sutton, que já vinha produzindo bem. O Courtland Sutton realmente está se destacando ainda mais, ficou com 44% dos targets do time nesse último jogo, né? 8 targets e 5 recepções. Tem sido um jogador bastante acionado e com um valor de fantasy muito bom. Ele está em torno de um wide receiver 2, com propensão até a produzir em algumas semanas como wide receiver 1, e tem um valor de fantasy bom esse ano. O Sutton, Caio, numa liga de 18 pessoas que eu faço parte, eu não tenho receio algum de manter ele como titular. Pelo menos, nem dúvida. Ele vem produzindo ok pra mim. E principalmente aquele jogo que o Denver Broncos foi muito mal, né? Tinha uma expectativa muito grande naquele jogo contra o Kansas City Chiefs na quinta-feira, até o jogo da lesão do Mahomes. Mesmo o Denver Broncos numa noite infeliz, né? Naquela quinta-feira, o Sutton produziu bem, ainda com o Flacco, inclusive. Ele produziu bem, se eu não me engano, fez 14 pontos naquela semana. Então você vê aí, numa liga PPR, numa noite ruim da equipe de Denver, o Courtland Sutton conseguiu produzir 14 pontos. Né? Então, é um jogador, ajudou muito. É aquele jogador que tem sido uma arma de solidez do time, né? Assim, um time que não tem vindo tão bem, com um quarterback que não é tão bom, porque Joe Flacco não tem sido bom há muito tempo já, né? Desde o Ravens, tanto que o Ravens liberou ele por conta disso. Então, se botarem um quarterback melhor ainda para um cara como esse, ele tem condições de produzir bastante. Com relação ao Kansas City Chiefs, a gente colocou que o Sammy Watkins voltou a ser um jogador bastante acionado nesse jogo, 10 targets com 7 recepções, né? Mas é aquela coisa, fora Tyreek Hill e Travis Kelce nesse time, com relação ao valor de fantasy, eu não boto muita fé em mais ninguém não. Mesmo que produza um jogo, no outro é capaz de nem aparecer. E principalmente com a volta do Mahomes, né? Mahomes que, como você destacou, prefere bem o Tyreek Hill e o Travis Kelce, né? O Sammy Watkins fica bem esquecido. Na verdade, eu acho que o Tyreek Hill é uma arma bem versátil, né? Não é só o Mahomes que prefere ele. O time é meio que voltado para uma produção dele. Ou ele corre, ou ele faz todo o tipo de rota que você imaginar. Ele está no fundo, ele está aqui no slot, ele está em tudo que é lugar, né? Então, um jogador de extremo valor para o time. Um grande destaque aí, e vale ressaltar que é um jogador que tem uma propensão de ser bem mais produtivo, tem um valor de fantasy ainda maior daqui para o fim da temporada, é o David Montgomery. Montgomery fez um jogo muito bom na semana 8, na semana 9 jogava contra um time com a defesa extremamente forte contra a corrida e fez mais de 20 pontos em PPR, fez 19 pontos standard, fez 22,6 pontos em PPR. O David Montgomery tem agora uma agenda extremamente favorável para a posição, então é bom você esperar. Se você estiver querendo trocar e tá lá no limite de troca, tenta o David Montgomery, viu, pessoal? Que ele, devia ter trocado antes, como eu fiz na minha liga lá no início, porque agora ele vai sair um pouco mais caro. Mas fiquem de olho que o David Montgomery é um dos grandes destaques, na minha opinião, para o resto da temporada. O Montgomery vem tendo realmente um aumento, né, na produção dele dentro do jogo terrestre de Chicago. Tinha aquela dúvida, né, nos primeiros jogos, quem vai ser o running back principal? Vai ser o Montgomery? Vai ser o Tarik Cohen? O que aconteceu foi que ninguém produziu nada, né? O início de temporada do ataque de Chicago, do Chicago Bears, meu Deus do céu, né? Uma vergonha, e passa principalmente tanto pelo o jogo chamado pelo Matt Nagy, mas também pelo quarterback, né? Mitchell Trubisky. Muita gente já perdeu a paciência com ele e eu me incluo nesse meio. Mas aí, o Matt Nagy fez uma promessa, né, se eu não me engano, foi no jogo contra os Saints, que ia dar mais carregadas para o jogo terrestre. E principalmente o Montgomery, né, que é o running back, querendo ou não, mais forte, vamos colocar assim, desse time. O Tarik Cohen é mais pequenininho, é mais receiver back, vamos colocar assim. Isso aí. E naquele jogo, né, o Montgomery correu pouco com a bola, foram 10 corridas só e 50 e tantos passes
passes do Trubisky. Muita gente caiu em cima. Pô, cadê Matt Nagy? Que dissesse que ia fazer e não fizesse. Mas aí depois, nos jogos seguintes, né, a produção foi aumentando do Montgomery até nesse jogo agora contra o Philadelphia Eagles, que os Bears perderam, mas o running back David Montgomery teve uma boa produção. Só trazendo rapidinho a estatística dele, né? 14 carregadas, 40 jardas e 2 touchdowns. Não foram números tão altos, mas para fantasy, esses 2 TDs corridos aí fizeram uma diferença muito grande. Extremamente. Inclusive, no meu fantasy fez uma diferença excelente. Pois é. David Montgomery, aí eu acho que vai ser um bom jogador para se procurar uma troca. Ele com certeza está em algum time. Então, se você está precisando aí de um running back daqui para o fim da temporada, eu iria atrás dele. Outro destaque também com relação ao volume foi o Singletary lá nos Bills. Foi um jogador que foi bem acionado. Foram 20 corridas, participou de 68% dos toques no time. É um jogador que produziu 20 pontos de fantasy. É um jogador também para daqui para frente ficar de olho. Bora ver, Frank Gore tá velhinho, tá produzindo ainda, mas tá velhinho. Singletary pode ser um jogador também muito bom daqui para o fim da temporada. E o bom do Singletary é que ele recebe passes também, né? Exato. Ele tem essa característica de receber passes. Ele apareceu, como você falou, com 20 corridas no jogo de domingo, né? Contra o Washington Redskins. 95 jardas terrestres e um touchdown. No jogo aéreo, 3 recepções em 4 targets. Então, 75% aí de passes completos na direção do Singletary para 45 jardas. Então, a produção de fantasy do camisa 26 foi alta, bem alta. Pois é. Então, é um jogador para a gente no fantasy ficar indo atrás. Ele ainda vai estar mais baratinho porque está voltando, está se estabelecendo. Você ainda não sabe se o Frank Gore vai manter a liderança ou não, porque vai um jogo, manter, que nem lá no Philadelphia Eagles. Jordan Howard produz absurdamente um jogo, no outro é Miles Sanders e aí por aí vai. Bora ver se ele realmente se estabelece. E sobre o Singletary, só para concluir, é um nome que pode estar disponível ainda no waiver wire. Sim, com certeza. Na estatística do site da NFL aqui, ele só tá pego, né, por um time em 54,1% dos times. Né? Então, quase metade aí, né, das equipes de fantasy football, pelo menos usando estatísticas aqui do site da NFL, né, o Singletary ainda tá disponível. Então, para quem precisar ir para essa semana 10, pode ser também um nome muito interessante para que seja pego. Com certeza. Ficar de olho. Se ele tiver em algum time, tentar até trocar, mas pode ser que ele esteja disponível mesmo. Com relação ao plano de jogo, a gente destaca sempre o que é que o plano de jogo influencia, né? Aquele plano de jogo positivo, onde o time está mais à frente, sempre vai favorecer o jogo corrido. O próprio Singletary se destacou aí por conta do jogo corrido, por estarem mais à frente e produziu bastante. Devante Parker, Preston Williams contra os Jets. Finalmente Miami ganhou o jogo, né? Então tem que comemorar ou não. Eu acho que nem o torcedor de Miami está comemorando, né? Porque está querendo tancar e acaba ganhando. Bora ver se eles vão ficar ou não à frente dos Bengals esse ano, né? Não, Caio? Ainda tem a chance, né, de perder para os Bengals na semana 16, o que colocaria Miami à frente, né, de Cincinnati na busca pela primeira escolha geral do draft de 2020, já que o confronto direto, né, é o primeiro critério de desempate. E aí, se as duas equipes terminarem a temporada com apenas uma vitória, se Miami vier a perder realmente para Cincinnati, vai acabar que Miami vai ficar na frente, né, dos Bengals para tentar pegar o Tua Tagovailoa provavelmente na primeira escolha geral do draft de 2020. Pois é, acho que a meta deles deve ser essa. Com relação aos sleepers da semana, a gente tem aí os destaques dos jogadores que você não estava esperando que fossem os maiores produtores de fantasy e acabaram se destacando. Na verdade, o primeiro destaque seria para o Derek Carr, que eu acho que foi um jogador que a gente até selecionou lá nas nossas apostas, dizendo que ele seria uma boa opção. E ele produziu 19 pontos de 56 no PPR
PPR, né? E Standard também. Então, o Derek Carr, para mim, não é um jogador excepcional. Na verdade, eu não confio muito nele, passando a bola. Mas, no jogo sim ou jogo não, principalmente nas semanas de bye, é um jogador que nessa semana tinha um bom valor e acabou devolvendo um valor interessante. O Duke Johnson... Antes de passar para running backs, me permita só trazer uma curiosidade aqui nesse quesito de Sleepers. Um nome que pontuou muito essa semana e que eu admito até que fiz uma piada que se eu não tivesse pegado o Jimmy Garoppolo no waiver, eu ia escalar esse jogador. E ele foi bem, inclusive. Foi o Ryan Fitzpatrick, quarterback do Miami Dolphins. Isso aí. Numa liga PPR aqui, de resto de pontuações, né, standard, o Fitzpatrick fez 23,72 pontos. Foi o, deixa eu ver aqui, um quinto quarterback nessa semana contra o New York Jets. Fitzpatrick, 288 jardas, 3 touchdowns e ainda teve 2 jardas correndo com a bola. Eu acho que o Fitzpatrick, ele gosta muito quando o time diz assim, eu confio em você, que a declaração antes do jogo foi assim, vamos ficar com o Fitzpatrick porque com ele a gente tem mais chance de ganhar. Com relação a ele, o Rosen, né? Então ele resolveu aparecer daquela de Fitzmagic, só que ele é loucaço, né? Um dia Fitzmagic, outro dia Fitztragic. Então você tem que selecionar ele muito bem, você tem que ter muita certeza de que ele pode trazer um retorno de fantasy, porque senão, meu amigo, a decepção, como foi o Gardner Minshew nessa semana, né? Que tá aqui nas nossas decepções, era um jogador que estava cotado para ter uma boa apresentação, mas não conseguiu se destacar, não. Com relação aos running backs, Duke Johnson acabou produzindo bem, o McSick também produziu bem num backfield que, pelo menos em pontuação de fantasy, teve um valor de flex bom, né? Na standard de 13,2 pontos, 16,2 na PPR. Então, o McSick agora é um time que a gente não sabe quem vai assumir e produzir. O Ty Johnson e o McSick acabaram ficando bem disponíveis aí nas waivers das últimas semanas, mas eu não estava esperando que eles fossem bons produtores, não. Um jogador que eu apostei com relação aos wide receivers como sleeper foi o Jamison Crowder. Observando o jogo do Pittsburgh Steelers contra Miami, se você lembrar um pouquinho, nas 2 semanas anteriores, o Deontay Johnson foi um jogador que mais se destacou e ele ficava o tempo inteiro, Caião, livre ali pelo meio do slot para frente. Toda hora ele estava recebendo bola porque ele ficava bem disponível. O Miami não conseguia marcar ali pelo meio, nem dali para diante. Aí eu peguei o Crowder numa troca, porque eu estava com essa semana de bye precisando de alguém. Eu vou botar ele para jogar que ele vai produzir. Quando ele começou o jogo já tinha uns 3 pontos. Quando terminou o jogo com 14 pontos e alguma coisa, e foi bem útil aí no meu fantasy essa semana. Outro jogador... Eu não consigo te dar uma coisa melhor sobre o Crowder, Caio. Em ligas PPR, ele tem um valor enorme. Mesmo o New York Jets não estando jogando sem bem, dúvida, o Crowder tem um valor muito grande, porque ele é o principal alvo do Sam Darnold, e liga PPR, cada bola que ele receber, meu querido, é um pontinho na cabeça. Então, ele teve 8 de 9 possíveis recepções, no caso, teve 9 targets e 8 recepções, para 83 jardas e um touchdown. Então, só de recepção, ele já teve 8 pontos. Você bota mais 8.3 aí de jardas, já vai para 16.3 e adiciona mais 6 do touchdown recebido. Então, 22,3 aqui, né, pro Jamison Crowder, e ele vem tendo realmente uma média muito boa jogando com o Sam Darnold. Pois o pessoal estava muito no Robbie Anderson, né, e jogadores, principalmente o PPR, jogador do slot, ele acaba tendo muito valor por conta das recepções, né. Para você fazer o time avançar, sempre tem jogadas mais curtas e ele é sempre acionado. Então, contra Miami, num jogo bem favorável, num jogador que está tendo volume, meu amigo, é bom apostar. Outro jogador que deve ir bem nesse sentido aqui e que realmente foi o sleep da semana é o Zach Pascal, né? Bora ver se essa semana ele repete aí a produção. Foi 18,6 pontos de fantasy nas ligas PPR. T.Y. Hilton está ainda machucado e é um jogador que vai jogar contra Miami nessa semana, né? Então, é um jogador que está aí para uma boa perspectiva de produção. E o que foi Mohamed Sanu nos Patriots, hein, Caião? 10 recepções,
81 jardas, 24,1 pontos de PPR. Você acha que ele é o futuro wide receiver principal aí do time? Rapaz, futuro wide receiver 1 eu acho que não, porque o Julian Edelman tem uma conexão com o Tom Brady que a gente não vê em qualquer lugar, mas o Sanu teve um crescimento realmente muito importante nesse jogo, mesmo com a derrota para a equipe do Baltimore Ravens. O Brady chegou a falar, Caio, numa entrevista depois desse jogo de domingo, que apesar da derrota, ele sentiu alguma melhora no ataque dos Patriots em alguns pontos, e principalmente o Sanu, né, que apareceu aí com 10 recepções em 14 targets, né, para 81 jardas e um touchdown. Então foi o destaque ofensivo no Fantasy Football da equipe dos Patriots, né? E é um nome que ainda não estava sendo muito valorizado, principalmente pelo primeiro jogo dele, que foi contra a equipe do Cleveland Browns, que ele não apareceu muito. Mas para esse jogo da semana 11, ainda lembrando que a semana agora é a 10, né, que vai vir pela frente, os Patriots estão de folga. Na 11, New England visita o Philadelphia Eagles, que a gente conhece, né, as limitações da secundária dessa equipe. Então pode ser um nome muito interessante para tentar alguma troca, aproveitar que tem bye, e muita gente gosta de se livrar de alguns jogadores em bye no desespero de suprir alguma necessidade. O Sanu pode ser realmente um alvo muito interessante para você tentar alguma troca com algum desesperado aí por folga, para suprir alguma necessidade de folgas, e que vai produzir bem no início, nesse fim de temporada aqui, principalmente nesse iniciozinho de playoff que tá quase chegando, que é justamente a parte decisiva da temporada do Fantasy Football. Já é a hora de começar a ficar de olho. Os jogadores podem lhe ajudar nos seus playoffs, né? Você tem que montar o time e a base do time, seu banco, para poder realmente suprir ali nas deficiências de semana a semana que você pode ter. Com relação ao Sanu, eu acho que essa declaração do Brady foi muito mais também porque eles conseguiram, nesse jogo pelo menos, finalmente dar um pouco da conformação que eles tinham quando tinham Gronk, né? Porque era o que antes? Era o time jogando para frente com Edelman e Gronk. Agora Sanu conseguiu dar essa diversificação do ataque, então ele deve ter visto realmente isso com estes olhos. Eu acho que o N'Keal Harry vem aí, né? Bora ver se ele se destaca, pode explodir, pode não explodir, né? Pode não aparecer, mas parece que na semana 11 ele já joga. Então, bora ver se ele realmente vai ser tudo que se espera dele aí desde do draft. Exatamente, né? O N'Keal Harry podendo ser aí um alvo muito importante no meio do campo, né? Para tentar suprir essa ausência do Gronk que você tanto falou, cara. Verdade. Com relação ao flex, a gente teve 3 destaques interessantes. O A.J. Brown, pelo Tennessee Titans. Na minha opinião, é um jogador que tem mais qualidade do que o Corey Davis, que é sempre falado, e nunca trouxe retorno, né? Nem para o time, nem dentro do Fantasy. O Paris Campbell, né? Lá nos Colts. E o Keelan Cole, que finalmente apareceu durante a temporada, né? O Dede Westbrook está meio afastado aí. Era um jogo bem favorável. O Chris Conley tinha realmente uma boa perspectiva, mas o Keelan Cole apareceu aí e fez 80 jardas nesse jogo com 5 recepções. Foi um jogador que acabou produzindo 8 pontos de standard, 13 de PPR. Acabou tendo algum impacto se alguém colocou ele no flex. Acredito que pouca gente tenha feito isso, mas vale a pena destacar porque volta e meia esses jogadores aparecem. Com relação aos kickers, teve um destaque aí para a volta do Mike Badgley. Ele voltou de lesão, dispensaram o kicker que estava no time e ele acabou fazendo 14 pontos no standard, né? É um jogador que já se destacou ano passado. Eu escolho muito o kicker para stream, mas quando eu prefiro um kicker para ficar mais tempo no meu time, eu olho muito a quantidade de acertos que ele tem. Um kicker que acerta muito vai ter valor de fantasy. Vão ter jogos que ele vai ser bastante útil. Com relação às decepções, Caião, quem é que te decepcionou aí essa semana? Primeira decepção da semana se chama pra mim Tevin Coleman.
running back da equipe do San Francisco 49ers, que fez uma pontuação monstruosa na semana 8 contra o Carolina Panthers, né? 30 e tantos pontos, correu pra caramba, teve touchdowns, foi um monstro. Na semana 9, jogo de semana curta, onde os ataques costumam sobressair sobre as defesas, o Coleman fez 5 pontos. Decepcionou muita gente mesmo, e por pouco eu não perdi jogos por causa dele. Ainda bem que os outros jogadores conseguiram compensar. Então, pra mim, de longe, essa foi a decepção da semana, Tevin Coleman. Cara, assim, eu acabo não considerando esses jogadores de decepção quando eu vejo que o time usa muito comitê, né? O San Francisco 49ers tem uma vantagem para os running backs, mesmo com o comitê, que eles usam muito o jogo corrido. É uma tônica que o Shanahan já vinha usando desde o Falcons, né? Ele fazia muito isso com o próprio Tevin Coleman e com o Devonta Freeman antes dele sair de lá, né? E o time continua fazendo mais ou menos a mesma coisa. Mas acaba que esses jogadores, assim, eu acabo não considerando isso uma decepção, Caião, porque é um jogador que eu espero que ele realmente pontue muito no jogo e no outro ele não vai produzir tanto, porque ele vai, inclusive, na minha opinião, ficar mais visado. Vamos defender aqui, aí bota o Matt Breida. O Matt Breida não fez essa produção astronômica de pontos, mas produziu de forma considerável para você usar no seu fantasy. É um pouco diferente do Aaron Jones, porque ele realmente é um jogador que tem, na minha opinião, muito mais qualidade do que o Jamal, que aparece um jogo ou outro. Jamal é bom jogador, mas ele não consegue uma consistência tão efetiva quanto o Aaron Jones. Um outro time que a gente destaca que ele é único é o Leonard Fournette no Jaguars, que é um jogador que vem produzindo de forma consistente, mas, por exemplo, essa semana não produziu. E se ele não produziu, ninguém produz finalmente, porque não é um comitê, né? Ali é Leonard Fournette principal. E outro jogador que eu queria destacar com relação às decepções, que também é um pouco da mesma história dessa questão de comitê, porque eles fazem um comitê, entre aspas, de wide receivers, tá? O Mike Evans e Godwin, você vê que quando o Mike Evans produz de forma astronômica, o outro acaba não produzindo. Mas isso é do plano de jogo mesmo. Tem jogadores que eu fujo no fantasy, são aqueles que dividem a atenção. Jogador de fantasy interessante é aquele que não divide a atenção com ninguém. Você vê que times como Patriots, eu falei isso aqui na semana passada, Patriots, San Francisco 49ers, são times que pulverizam demais a bola. Então você acaba tendo que fugir um pouco desses jogadores para não ter estas decepções que o Caião teve aí. Não, e tu sabe o que foi que me irritou mais? O que me irritou mais foi que os reports, né, do início da semana aí de São Francisco dizia que Breida estava machucado, o Raheem Mostert estava machucado, o Jeffrey Wilson estava machucado, só tinha até Coleman disponível. Olha, vai dar Coleman na cabeça, né? Vou escalar ele sem nem pensar muito. Aí vai, Breida volta, parece que o Mostert também, ou foi o Mostert ou foi o Wilson que voltou, e o Coleman fez uma produção baixíssima de 5 pontos. Até o Matt Breida teve mais pontos que ele. Caião, vou lhe convidar a ouvir as apostas da semana do BRF Futebol, viu? Na última aposta da semana a gente falou exatamente isso. A gente destacou exatamente isso. Aí pelo menos vai acalmar mais seu coração. Com certeza, viu? Porque essa semana eu passei perto de perder jogos por causa do Tevin Coleman. E olha que eu gosto muito dele, viu? Gosto muito do jogador. Eu também, gosto muito dele. As lesões mais importantes a se destacar na semana foi que o Miami perdeu para a temporada o Preston Williams, que é um jogador que realmente vem se destacando. Preston Williams é para o ano que vem, mas se você jogar Dynasty, ele tem um valor interessante. Principalmente se eles conseguirem um quarterback bom, que aí vai mudar muito o valor desse time, dos jogadores pelo menos desse time. Um outro jogador que se machucou aí de forma importante nessa semana foi o Jacob Brissett. Parece que ele joga ainda, estão dizendo que ele joga no próximo jogo, mas é contra Miami, então talvez, se ele não tiver aí 100%, eu acho que vão deixar ele para poupar, né, não, Caio? Pois é, o Brissett perdeu o restante do jogo contra o Pittsburgh Steelers, né, nesse domingo. O Brian Hoyer entrou, jogou até bem, não é? Muita gente esperava que o ataque ali dos Colts não fizesse nada, mas o Hoyer entrou e surpreendeu, né? Não se deixou abalar por uma pick six que lançou pro Minkah Fitzpatrick, né, o defensive back aí da equipe dos Steelers, e manteve o time dos Colts vivo durante o jogo inteiro, né? Muito provavelmente, se não fosse aquele hold errado, né,
né, no field goal no fim do jogo, os Colts teriam ganhado mais essa partida, né? O azar do Vinatieri ali, que ele acabou chutando as costuras da bola, coisa que a gente sabe que não é lá muito recomendável, mas o Hoyer entrou e substituiu o Brissett aí, mas foi um tapa-buraco, né? A gente não pode confiar o restante da temporada de Indianápolis ao Brian Hoyer, porque a gente sabe a limitação, né, do cosplay do Paulo Gustavo. Então, é uma coisa para se observar aí no restante da temporada. Ele fala essas coisas e pega a gente de surpresa, cosplay de Paulo Gustavo. Boa comparação, eu lembrei dessa agora. Pois é, rapaz, agora parece que a lesão dele é menor, então eu acho que ele deve voltar ainda para o fim da temporada. Se ele jogasse esse jogo, e eu acho que ele não está tão confiável para esse jogo, ele seria uma boa opção de streaming de quarterback essa semana, como muita gente vem fazendo. Eu ficar de olho, eu não confiaria tanto no Brian Hoyer não, no lugar dele. E finalmente, Caião, como é que tá você lá no bowl do BRFF? Seu time tá bom, tá lá liderando, como é que tá isso aí? Rapaz, até como eu falei no início do programa, não comecei a temporada muito bem, né? Alguns jogadores, eu considerei meu draft bom, né? Mas alguns jogadores não produziram bem no início da temporada. Eu fiquei realmente assustado, né? Achando que não ia fazer nada nessa primeira temporada aí nas duas ligas, né? Na Liga Peyton Manning e na Liga Dan Marino. Mas tô me recuperando, né, e visando aí os playoffs. Na Liga Peyton Manning, tô em sexto, recorde 5-4, empatado com o quarto colocado, né, que também tá com o mesmo recorde, né. Tem um time aqui com 8-1, outro também com 8-1, o terceiro já tá um pouco atrás, 6-3, né, e tem 3 times, inclusive o meu, com recorde 5-4 empatados aqui. Eu tô de olho pra chegar nesses playoffs, né, da Liga Peyton Manning. Na Liga Dan Marino, que inclusive eu sou um dos comissários, né? Tô auxiliando vocês aí no gerenciamento dessa liga. Eu tô com recorde 4-5. Essa aqui eu tava bem mal mesmo no início da temporada. E tô me recuperando, tô com uma sequência boa, né? Tô com, se não me engano, 3 vitórias seguidas. Tô com recorde 4-5 em sétimo, né? E já avisando aqui, tentar entrar também nesse G4 que vai pros playoffs, né? Então, tô fazendo 2 campanhas de recuperação, né? Pra quem acompanha a Fórmula 1, aquela corrida que os carros mais fortes começam lá atrás, né? Tem que escalar toda a classificação para tentar pontuar. É basicamente o que eu tô tentando fazer aqui, né, nas duas ligas. Pois é, ainda tá bem possível, bem viável. Jogue duro, que eu não queria, graças a Deus, eu não tô nessas ligas contra você aí, não, porque você tá com a vontade toda, com a faca nos dentes. Pois é, tô com alguns trunfos aqui, né, nomes como Michael Thomas numa liga, né, em outros tem o Aaron Jones, que vem produzindo bem, né, nessa temporada, e tô realmente tentando escalar aí, né, a classificação em busca dos playoffs. Beleza, e se você acompanha o BRF Futebol, você já deve conhecer o bowl do BRF Futebol. A gente juntou várias feras aí, todo mundo que produz conteúdo sobre fantasy, sobre NFL, sobre o nosso futebol americano querido. A gente tá com um grupo aí de quase 30 sites e produtores de conteúdo, blogs, podcasts. Você pode jogar contra eles ou com eles, né? Vamos dizer. Na hora que tá jogando contra é adversário, né? Mas depois a gente vai e faz ali, tá nos grupos, conversa um pouquinho sobre fantasy. Se você quiser participar no ano que vem, a gente vai continuar com o projeto, sempre com esses parceiros excelentes aí, como o Caião do Kickoff Brasil e vários outros. Bom, eu sou o Caio Ribeiro, a gente está ficando por aqui, né, com mais um reporte da semana, trazendo o que passou na semana 9, com esse convidado super especial, o Caio César, do Kickoff Brasil. Um grande abraço, Caião. Um abraço, Caio, muito obrigado pelo convite, e precisando é só mandar as ordens. Pois é, já tá de casa, não precisa nem de convite mais, já vou mandar. Caião, hoje tem, viu? E esperar aqui, claro que a gente vai se arrumar no tempo aí, mas foi excelente. Muito obrigado, meu amigo, um grande abraço. Valeu, Caio, precisando, como eu falei, só chamar aí, só pedindo aí, fazer aquele merchanzinho rápido, né? Manda. kickoffbrasil.com, né, o nosso site, e nossa principal rede social,
né, o nosso Twitter, @BRKickoff, só pro pessoal dar uma passada lá e dar aquela moral pra gente. Pois é, campanhe lá o Kickoff Brasil, eles sempre estão interagindo também com o BRF Futebol. A gente está fazendo uma parceria excelente e vamos continuar nisso aí. Valeu, galera, um grande abraço.